Olá, tudo bem com vocês? Professora Sônia, hoje nós vamos ver funções do segundo grau. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, para você que ainda não se inscreveu, para você também acionar lá o sininho e receber os novos comunicados, as novas aulas e todas as novidades que a gente tem feito para você com muito carinho. Vamos lá? Bom, o que é uma função de segundo grau? Tínhamos visto nas aulas anteriores a respeito de funções, né? Primeiro grau. A função de segundo grau precisa assumir algumas características, pois ela deve ser dos reais para os reais, definida pela fórmula ax ao quadrado. Olha só, o que lembra vocês isso aqui? Equação de segundo grau, tá? Mais bx mais c, a, b e c, ok? Sendo que a, b e c são números reais com a diferente de zero. Da mesma forma que a equação de segundo grau, para que ela seja uma função de segundo grau, precisa ter o a. Pode ser uma função incompleta, se não tiver o b nem o c, mas o a é necessário que esteja aqui. Aí nós temos alguns exemplos, a função completa, né? F de x que é igual a 5x ao quadrado, menos 2x mais 8, onde nós temos os valores de a, b e c. Aí tem a função incompleta, f de x igual a x ao quadrado menos 2x, nós temos a e b e não temos o c. E depois, lá embaixo, nós temos f de x, que é igual a menos x ao quadrado. Nós temos, é claro, o a, porque ela é uma função de segundo grau, mas não temos nem o b e nem o c. Mas é uma função de segundo grau? É uma função de segundo grau. Então, função quadrática ou polinomial do segundo grau, identificamos que uma função é do segundo grau quando o maior expoente que acompanha a variável x, que é o nosso termo desconhecido, tá, é igual a 2. O gráfico da função polinomial do segundo grau sempre será uma parábola. Ou seja, até agora nós tínhamos visto que a equação de primeiro grau, quando não tem expoente 2, né, nós tínhamos visto que ela vai ser sempre reta, ou crescente ou decrescente, certo? Já no caso de uma função de segundo grau, nós vamos ter uma parábola. Parábola voltada para cima ou uma parábola voltada para baixo. Bom, a sua concavidade muda de acordo com o valor do coeficiente A. Como assim? Como nós tínhamos visto na aula anterior sobre função do primeiro grau, o A é que determina quando ela é crescente ou decrescente. Se o A for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. No caso da concavidade da nossa parábola, a mesma coisa. Se o A for positivo, voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade será voltada para baixo. Bom, continuando aí. Quando o valor do coeficiente A for menor que zero, a parábola possuirá valor máximo, como nós estamos mostrando aí. E quando o valor do coeficiente A for maior que zero, a parábola possuirá um valor mínimo. Claro, por que um valor máximo e um valor mínimo? Nós estamos falando disso aqui, ó, eixo x, tá? Ó, aqui nós temos um eixo x, aqui nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, aonde nós temos positivo e aqui negativo, ok? E nós temos, então, a mesma coisa aqui, ó, positivo aqui e o negativo aqui, certinho? Isso aqui, tá? Máxima e mínima. Verifica-se que o valor do coeficiente C na lei de formação da função corresponde ao valor do eixo y, onde a parábola o intersecta. O C vai determinar sempre aonde que o eixo y, né, vai estar cruzando aí, no caso a parábola vai intersectar o y, tá? O C vai ser sempre esse valor. Fórmula geral da função quadrática ou polinomial do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, no caso aqui, ó, nós temos ax ao quadrado. O nosso x aqui, no caso, vai ser o domínio. O f de x, assim como na função de primeiro grau, vai ser o nosso conjunto imagem. O a, coeficiente que determina a concavidade da parábola. B, o coeficiente. E o c também um coeficiente. Vamos lá. Quando o coeficiente A é maior que zero, já vimos que a parábola tem a concavidade voltada para cima, enquanto que o A menor que o zero, a concavidade voltada para baixo.
A equação do segundo grau possui duas soluções distintas. O que ele está dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte. Nós não vimos lá em equações do segundo grau que nós tínhamos que achar o quê? Delta. O que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. E depois nós tínhamos que ver Bhaskara menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Ou seja, nós tínhamos dois valores possíveis para o x, porque nós estamos falando de equação do segundo grau, duas raízes. Nesse caso aqui, vamos procurar trabalhar sempre com o eixo x. Certo? Nem precisamos aqui no caso do y por enquanto. Olhem bem, nós estamos falando do eixo x. Ele diz assim, ó, vou deixar até o y para fora aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor. Olha só, todas as vezes que o delta for maior que zero, quando ele for maior, delta maior que zero, essa função, ela terá, então, dois valores para x, tá? Ela vai, ó, o que a gente vai fazer? Se ela for positiva, né? Se o A for positivo, concavidade voltada para cima, tá? E nós vamos ver aí que ela vai ter dois valores para o x, tá? E quando, no caso, o A é negativo, ela vai ter a concavidade voltada para baixo, mas também terá dois valores possíveis para x. Quando o delta for igual a zero, delta igual a zero, esta concavidade, dependendo se o A for positivo ou negativo, será a concavidade para cima ou para baixo, ó, eixo x, tá? Se for positivo, a concavidade será voltada para cima. E se for negativo, a concavidade será voltada para baixo. Porém, quando delta é igual a zero, tá? Nós vamos ter somente um valor para o nosso x. E quando delta for maior que o zero, nós não vamos ter aí um valor real, ou seja, não vai haver toque neste gráfico. Ó, equação do segundo grau não possui soluções reais, portanto, a função do segundo grau não intersecta o eixo das abscissas x. O que ele está dizendo? Ó, ele pode ser concavidade para cima quando o A é positivo, concavidade para baixo quando o A é negativo, porém, ele não vai tocar o x. Nós não vamos ter uma raiz real, um número real para o x, todas as vezes que o delta, ó, ele for menor que zero. Certo? Vocês vão lembrar disso daqui por causa da equação do segundo grau. Delta menor que zero, nós não conseguimos determinar a raiz. Não é quadrado perfeito. Vamos aí, pegar como exemplo f de x, olha só. Ah, não era nem para eu apagar. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Olha só, nós temos aí um exemplo. F de x, que é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Bom, primeira coisa que a gente faz aqui, então, é uma função, certo? Então, olha só, nós temos que achar os valores de A, que é 1, B menos 6 e C, que é 5. Usando aí, então, delta, B ao quadrado. 6 ao quadrado vai ficar 36. É negativo, mas o expoente é par. Menos 4, que multiplica o A, que multiplica o C. Então, nós temos 36, menos com mais é menos, com mais é menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 5, 20. Delta, 36 menos 20, 16. Ó, delta é o quê? 16, certo? Ou seja, ele é maior que o zero. Então, nós vamos fazer o quê? X, que é igual a menos B
Nosso b é 6. Menos com menos vai ficar mais. Raiz de delta, que é 16, ou seja, vai ser 4. E 2 vezes 1, 2. Então, nós vamos ter 10 sobre 2, que vai dar 5. Esse foi o primeiro x que nós achamos. Agora, negativo, fizemos positivo, agora vamos fazer negativo, sobre 2. 2 sobre 2, que vai dar 1. Ok? Lembrando vocês o seguinte, olha aqui. O C, nós falamos que é o lugar aonde a nossa parábola vai intersectar o nosso eixo Y. Então, nós temos aqui os dois valores de x. É como se eu fizesse somente isso, ó. X, tá? Então, percebam que nós temos o nosso A é positivo, então nossa parábola vai ser voltada para cima, ok? Aonde que ela vai pegar? 1 e 5. Ó, nós temos aqui 1 e 5. Aonde nós temos abaixo do eixo x, nós temos o negativo. Acima do x, nós temos positivo aqui e positivo aqui. Mas aonde é que ele vai tocar? Então, ó, é como se eu fizesse isso aqui. Ele sobe, e aqui é onde está exatamente o 5 do y, é onde eu cruzo a parábola, certo? 1 e 5 são aí os valores, então, os dois valores de x para esta função. Terminamos, então, essa nossa primeira aula sobre equação de segundo grau e voltamos para mais uma aula com bastante exercício, para vocês entenderem melhor. Deixe lá o joinha se vocês gostaram. Se não gostaram, deixe um comentário de vocês e não se esqueçam de acionar o sininho lá. Beijos, até a próxima aula.